O enigma do fluxo escuro. Imagine que o universo não é apenas um espaço vazio, mas um vasto, profundo e antigo oceano cósmico. Cada galáxia que conhecemos, desde a nossa Via Láctea até as mais remotas manchas de luz detectadas pelo telescópio James Webb, é apenas uma pequena e frágil embarcação flutuando nessas águas escuras. Por quase um século, a ciência nos disse que essas naves estavam apenas se afastando umas das outras de forma uniforme, levadas por uma maré invisível chamada expansão métrica do espaço. Aprendemos que o Big Bang deu o empurrão inicial e que a energia escura está acelerando esse afastamento. Tudo parecia seguir um padrão matemático previsível. Mas agora, imagine que, sob a superfície desse oceano, existe uma correnteza profunda, poderosa e absolutamente inexplicável. Uma força que ninguém previu. As embarcações galácticas não estão apenas se afastando, elas estão sendo puxadas. Silenciosamente, de forma coordenada e em uma escala que desafia os limites da lógica humana, bilhões de galáxias, contendo trilhões de sistemas solares, estão migrando em uma única direção específica. Elas estão sendo atraídas por algo que não podemos ver, algo que está posicionado muito além da borda do nosso universo observável. Não estamos falando de um pequeno desvio de rota. Estamos falando de uma migração cósmica em massa, um êxodo de proporções universais. E a pergunta que paira como uma sombra colossal sobre a astronomia moderna é: que força hercúlea poderia estar orquestrando esse movimento? O que está do outro lado do horizonte, operando as cordas da gravidade em uma escala que nem mesmo as leis de Einstein conseguem explicar totalmente? Seja bem-vindo ao mistério do fluxo escuro. Hoje, vamos mergulhar fundo no abismo da cosmologia para entender se estamos, de fato, sendo sugados para um atrator misterioso e sombrio, ou se a nossa compreensão fundamental da realidade está prestes a desmoronar diante de nossos olhos. Antes de avançarmos nesta jornada, precisamos encarar a pergunta que tem tirado o sono dos maiores astrofísicos da atualidade. E se tudo o que você pensava saber sobre a estrutura e o destino do universo fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, mais complexo e talvez muito mais assustador do que a humanidade jamais ousou imaginar? Seria esse movimento detectado apenas um simples erro sistemático em nossos instrumentos? Um sussurro persistente do universo primordial? Ou será que estamos finalmente detectando a influência direta de algo externo, algo totalmente alienígena ao nosso espaço-tempo? Prepare-se, pois o que vamos explorar agora não vai apenas informar você, vai expandir drasticamente os limites da sua percepção sobre o que significa habitar o cosmos. O nascimento da anomalia. Para entender a magnitude do fluxo escuro, primeiro precisamos compreender o que os cientistas esperavam encontrar. Na cosmologia padrão, existe um princípio sagrado chamado princípio cosmológico. Ele postula que o universo é homogêneo e isotrópico. Em termos simples, isso significa que, se você olhar para o universo em uma escala suficientemente grande, ele deve parecer o mesmo em todas as direções. Imagine que você está no meio de um nevoeiro denso no topo de uma montanha. Não importa se você olha para o norte ou para o sul, o nevoeiro parece ter a mesma densidade. A expansão do universo, teoricamente, deveria ser assim, perfeitamente equilibrada. No entanto, no ano de 2008, essa calmaria teórica foi abalada. Uma equipe de pesquisadores liderada pelo astrofísico Alexander Kashlinsky, do Goddard Space Flight Center da NASA, tropeçou em algo que, pelas leis vigentes, simplesmente não deveria existir. Ao analisar os dados da sonda WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que mapeia a radiação remanescente do Big Bang, eles notaram um comportamento bizarro e persistente em enormes aglomerados de galáxias. Esses aglomerados, as maiores estruturas ligadas pela gravidade no universo, contendo milhares de galáxias cada, não estavam apenas seguindo o fluxo da expansão geral. Eles exibiam o que os cientistas chamam de velocidade peculiar. Mas não era uma velocidade aleatória, como o movimento de abelhas em uma colmeia. Eles estavam todos, sem exceção,
correndo a uma velocidade estonteante de quase 3,2 milhões de quilômetros por hora em direção a uma região específica do céu, situada entre as constelações de Centauro e Hidra. Pense bem, 3,2 milhões de quilômetros por hora é uma velocidade que desafia a nossa intuição. E o mais estranho, esse movimento era constante em uma distância de pelo menos 2,5 bilhões de anos-luz. Imagine que você joga um punhado de confetes no ar durante um vendaval. Você espera que eles se espalhem em todas as direções, mas em vez disso, todos eles começam a voar em uma linha perfeitamente reta, como se um aspirador de pó gigante estivesse ligado em um canto da sala que você nem sabia que existia. Esse aspirador invisível e colossal é o que a ciência batizou de fluxo escuro. Curiosidade: o que há além da borda? Agora, pare por um segundo e tente conceber a escala desse fenômeno. Não estamos falando de um único planeta ou de uma estrela solitária mudando de curso. Estamos falando de superaglomerados inteiros de galáxias agindo em uníssono, como se estivessem respondendo a um comando central. É como se o tecido do universo tivesse uma inclinação. O que torna isso verdadeiramente perturbador para os cientistas é que, de acordo com todas as nossas medições da matéria visível e até da matéria escura, não existe massa suficiente dentro do nosso universo observável para causar tamanha atração gravitacional. Se houvesse uma montanha de matéria grande o suficiente para puxar tantas galáxias, nós a veríamos. Mas o céu naquela direção parece, à primeira vista, comum. Isso nos leva a uma conclusão inevitável e arrepiante. A causa desse movimento está localizada além do que podemos ver. O universo observável é uma bolha limitada pela velocidade da luz. Como o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, a luz de objetos que estão a mais de 46 bilhões de anos-luz de distância ainda não teve tempo de chegar até nós. O fluxo escuro sugere que, logo atrás dessa fronteira invisível, existem estruturas colossais, remanescentes do período de inflação logo após o Big Bang. Talvez aglomerados de matéria tão densos e maciços que fazem tudo o que conhecemos parecer grãos de areia. Pense nisso por um instante. Existe algo lá fora, mergulhado no escuro absoluto, além da luz, exercendo uma influência física real sobre nós agora mesmo. Seria um grande atrator de proporções épicas? Ou, como sugerem algumas teorias mais ousadas, seriam os puxões gravitacionais de universos vizinhos que coexistem conosco em um multiverso vasto? A ideia de que o nosso universo pode estar vazando ou sendo influenciado por algo externo é uma das fronteiras mais excitantes da ciência moderna. Naturalmente, uma descoberta que ameaça derrubar os pilares da cosmologia não passaria sem resistência. Quando Kashlinsky publicou seus resultados, a comunidade científica entrou em polvorosa. Muitos céticos argumentaram que os dados eram apenas ruído estatístico. No entanto, novos estudos foram realizados. A evidência mais forte para o fluxo escuro vem de um fenômeno físico sutil chamado efeito Sunyaev-Zeldovich cinemático. Funciona assim: quando a luz do fundo cósmico de micro-ondas passa por um aglomerado de galáxias que está se movendo rapidamente, os elétrons no gás quente desse aglomerado interagem com os fótons da luz antiga, alterando levemente sua energia. Ao medir essa mudança minúscula, os cientistas podem calcular a velocidade exata com que o aglomerado está se movendo em relação ao resto do universo. Os dados da sonda WMAP foram corroborados por outras análises, mas o debate esquentou quando o satélite Planck da Agência Espacial Europeia entrou em cena. O Planck forneceu um mapa muito mais detalhado do céu e, inicialmente, alguns pesquisadores disseram que não conseguiam ver o fluxo escuro com a mesma clareza. No entanto, o mistério persiste porque quando os cientistas filtram os dados para olhar apenas para os aglomerados mais distantes, a assinatura do fluxo parece ressurgir. A consistência da direção do movimento, sempre para o mesmo ponto no vazio, é o que mantém a teoria viva. Estamos diante de um enigma que se recusa a ser ignorado. Chegamos a um ponto onde a ciência começa a flertar como impossível. Se o fluxo escuro for real e as evidências continuam a se acumular de forma intrigante,
Ele prova que o nosso universo não é um sistema fechado e isolado que pensávamos. Ele prova que somos apenas uma parte de um ecossistema cósmico muito maior, onde forças gigantescas e invisíveis operam fora do nosso alcance sensorial e tecnológico. Imagine a sensação de um marinheiro antigo descobrindo que o seu navio está deslizando inexoravelmente em direção a uma queda d'água monumental porque o oceano inteiro está inclinado. É essa a magnitude da nossa situação atual. O fluxo escuro é o primeiro sinal tangível de que o grande além não é apenas vácuo silencioso, mas sim um lugar de influência física poderosa e talvez determinante para o nosso futuro. Estamos à deriva em um rio cósmico de escala inimaginável, e a cachoeira gravitacional pode estar logo ali, escondida atrás do horizonte que nunca poderemos observar. Reflexão e aprendizado. Este mistério nos ensina uma lição de humildade profunda. Por milênios, a humanidade acreditou estar no centro geométrico e espiritual do universo. Depois, aprendemos que éramos apenas um planeta girando em torno de uma estrela comum em uma galáxia comum. Agora, o fluxo escuro nos sugere uma nova e ainda mais radical lição. Talvez nem mesmo o nosso universo inteiro seja o protagonista absoluto da história. Talvez sejamos apenas um subproduto de um processo muito maior que ocorre em escalas multiversais. A ciência não se trata apenas de acumular fatos confortáveis, mas de ter a coragem intelectual de seguir as pistas, por mais estranhas que sejam. O desconhecido não deve ser motivo de medo, mas sim de fascínio, pois é exatamente no limite da nossa visão, onde a luz termina e o mistério começa, que as verdades mais fundamentais sobre a nossa existência costumam estar escondidas, esperando para serem decifradas. Mas o mistério está longe de terminar por aqui. Estamos apenas começando a arranhar a superfície do que realmente está puxando as galáxias para as profundezas do escuro. No próximo bloco, vamos explorar as teorias mais ousadas e quase inacreditáveis, desde falhas catastróficas no tecido do espaço-tempo até a possibilidade de outros universos estarem literalmente colidindo com o nosso. O que acontece se chegarmos ao destino final desse fluxo? O que esse atrator misterioso reserva para o futuro de toda a matéria existente? Se você quer descobrir as respostas para essas perguntas e continuar explorando os segredos mais profundos do cosmos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Você não vai querer perder a conclusão desta jornada épica para além das fronteiras do universo conhecido. Fique comigo, porque a verdade pode ser muito mais estranha do que qualquer ficção científica. Se o que descobrimos na primeira parte desta jornada te deixou desconfortável, prepare-se, porque agora vamos cruzar a fronteira final da realidade conhecida. Até este ponto, estabelecemos um fato científico perturbador. O nosso universo, em toda a sua vasta e majestosa extensão, está sendo arrastado por uma correnteza invisível em direção a um ponto misterioso fora do nosso alcance visual. Mas o que poderia ser tão massivo, tão absurdamente poderoso, a ponto de mover trilhões de galáxias como se fossem apenas folhas secas levadas por um vendaval de outono? Não estamos mais falando apenas de astronomia observacional comum ou de simples movimentos orbitais. Estamos entrando no território das hipóteses que desafiam a própria natureza do espaço e do tempo. Estamos falando de cicatrizes profundas deixadas no nascimento da criação e da possibilidade real de que o nosso universo seja apenas uma pequena célula em um organismo muito maior, mais complexo e mais antigo. O que está do outro lado desse ralo gravitacional não é apenas um lugar físico, pode ser a prova definitiva de que tudo o que chamamos de realidade é apenas a superfície de um iceberg cósmico insondável. Prepare o seu fôlego, pois estamos prestes a mergulhar onde a luz não ousa brilhar. Diante desse cenário que desafia a nossa lógica, somos forçados a confrontar a pergunta definitiva da cosmologia moderna. Se as leis da física que funcionam perfeitamente dentro do nosso sistema solar e da nossa galáxia falham miseravelmente em explicar o fluxo escuro, será que estamos olhando para uma falha em nossa ciência?
ou estamos testemunhando pela primeira vez na história a interferência direta de outros universos sobre o nosso? Seria possível que o destino final de cada estrela e de cada ser humano já tenha sido selado por algo que aconteceu antes mesmo do Big Bang começar, em uma escala multiversal que mal conseguimos conceber? As teorias do atraiçoador. Para tentar explicar esse mistério, os cosmólogos mais brilhantes do planeta propuseram teorias que parecem saídas diretamente de um roteiro de ficção científica hard. A primeira, e talvez a mais respeitada entre os defensores do fluxo escuro, é a teoria dos remanescentes da inflação primordial. Imagine que, nos primeiros microsegundos após o Big Bang, o universo passou por uma expansão hiperrápida chamada inflação. Durante esse processo de crescimento frenético, pequenas flutuações quânticas e irregularidades na distribuição da matéria foram esticadas a escalas astronômicas, muito além do que a luz pode percorrer. Segundo essa hipótese, o fluxo escuro seria causado por estruturas colossais que foram empurradas para fora do nosso horizonte observável durante essa expansão inicial. Embora não possamos ver essas estruturas com telescópios, a gravidade delas, que não conhece fronteiras, ainda consegue atravessar o véu e nos puxar. É como se houvesse uma montanha gigantesca logo além da curva da Terra. Você pode não ver a montanha, mas sente a inclinação do terreno sob seus pés e a aceleração da sua caminhada em direção a ela. Mas as especulações não param por aí e tornam-se cada vez mais exóticas. Alguns astrofísicos sugerem que esse atrator misterioso poderia ser um supervazio colossal de dimensões inimagináveis, ou um superaglomerado de matéria escura tão vasto que distorce a própria geometria do espaço-tempo em uma escala global. No entanto, existe uma teoria ainda mais radical, a influência interdimensional baseada na teoria das cordas. Neste modelo, o nosso universo tridimensional pode ser apenas uma brana ou uma membrana flutuando em um espaço de dimensões superiores. O fluxo escuro seria, então, o resultado da atração gravitacional exercida por uma outra membrana, um universo vizinho que coexiste conosco no bulk ou multiverso. Essa massa externa estaria literalmente puxando a nossa bolha cósmica. Se isso for verdade, o fluxo escuro não é apenas uma anomalia astronômica curiosa, é a primeira evidência experimental e tangível de que existem outros mundos e outras dimensões operando além do nosso espaço-tempo. Estamos vendo a mão de um universo estranho interferindo diretamente no curso da nossa história galáctica. Curiosidade: o destino final. Agora, tente processar as implicações aterrorizantes e fascinantes disso para o nosso futuro remoto. Se essa força continuar a nos puxar com essa intensidade constante, para onde exatamente estamos indo? O que acontece quando um superaglomerado de galáxias atinge a fonte dessa atração? O que o fluxo escuro reserva para o fim de tudo o que existe? Se o nosso universo fosse perfeitamente equilibrado, como diz o modelo padrão clássico, ele deveria se expandir para sempre até que as estrelas se apaguem lentamente no que chamamos de morte térmica. Mas se o fluxo escuro for a força dominante, o destino pode ser muito mais dramático. Poderíamos estar caminhando para um Big Rip localizado, a grande ruptura. Imagine a atração desse atrator externo tornando-se tão violenta que começa a vencer as forças que mantêm as galáxias unidas. Primeiro, as bordas das galáxias seriam desfeitas. Depois, os sistemas solares seriam arremessados para o vazio. E, finalmente, os próprios átomos seriam despedaçados antes mesmo de chegarem ao centro do atrator. Ou talvez o fluxo escuro seja uma indicação de que o nosso universo é inerentemente instável. Estamos em uma trajetória de queda livre em direção a algo que não compreendemos. Seria esse atrator um halo cósmico que recicla a matéria em um novo Big Bang? Uma passagem para um estado de existência totalmente diferente? A curiosidade aqui deixa de ser apenas científica e torna-se puramente existencial. Cada vez que os astrônomos apontam seus instrumentos para as constelações de Centauro e Hidra, eles estão olhando para o provável destino final da nossa casa cósmica,
um lugar que a luz ainda não revelou aos nossos olhos, mas que a gravidade, o sentido mais primitivo do universo, já conhece e reconhece muito bem. O futuro da pesquisa, a tecnologia no limite. A boa notícia no meio de tanta incerteza é que a humanidade não pretende ficar no escuro por muito tempo. Estamos entrando em uma verdadeira era de ouro da observação espacial profunda. O telescópio espacial James Webb, posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, já começou a observar aglomerados de galáxias em distâncias recordes, operando no infravermelho para atravessar as nuvens de poeira que antes bloqueavam nossa visão. Seus dados iniciais prometem refinar as medições de velocidade que Kaslinski fez em 2008, trazendo uma clareza sem precedentes. Além do Webb, o observatório Vera C. Rubin, no topo das montanhas do Chile, está prestes a iniciar o levantamento Legacy Survey of Space and Time. Este observatório terá a capacidade de mapear bilhões de galáxias e medir seus movimentos e distorções com uma precisão matemática que os pioneiros dessa teoria apenas sonhavam. Cientistas estão, neste exato momento, desenvolvendo modelos computacionais de inteligência artificial para simular como a matéria se comporta sob a influência de forças externas ao universo observável. Em breve, poderemos finalmente bater o martelo. O fluxo escuro é uma falha de percepção dos nossos instrumentos ou é de fato a maior e mais transformadora descoberta da história da astronomia? A resposta está viajando pelo vácuo, e ela virá através da luz que viaja há bilhões de anos para nos contar quem realmente somos e para onde estamos indo. Estamos vivendo um momento absolutamente único e privilegiado na cronologia da nossa espécie. Pela primeira vez em milhares de anos de evolução, temos as ferramentas tecnológicas e a coragem intelectual para olhar fixamente para o abismo e perguntar, sem medo, o que há do outro lado. O enigma do fluxo escuro nos lembra, com uma força avassaladora, que por mais que tenhamos avançado, ainda somos como marinheiros em um pequeno bote de madeira, tentando entender as correntes de um oceano infinito. Imagine o choque de realidade ao descobrir que o oceano onde navegamos não é um plano infinito e calmo, mas sim uma encosta íngreme que nos leva para um encontro inevitável com o desconhecido absoluto. O clímax dessa história não é uma grande explosão ou uma guerra entre mundos, é o silêncio majestoso e quase sagrado de bilhões de galáxias movendo-se em uníssono, em uma dança cósmica perfeitamente orquestrada por uma força que sequer conseguimos nomear. É a percepção profunda de que somos parte de algo tão vasto que a nossa própria existência, com todas as nossas dores, conquistas e glórias, é apenas uma nota passageira em uma sinfonia que ecoa através de múltiplas camadas de realidade. O que o enigma do fluxo escuro nos deixa como legado para o nosso pensamento cotidiano? Ele nos ensina, acima de tudo, que a realidade é sempre muito mais profunda, estranha e maravilhosa do que as nossas teorias mais ousadas conseguem descrever. Ele nos ensina que a dúvida não é o inimigo da verdade, mas sim o motor fundamental da ciência. Não saber de algo não é um sinal de fraqueza da mente humana, mas sim um convite irresistível à próxima grande descoberta. Refletir sobre o fluxo escuro é, em última análise, refletir sobre a nossa própria resiliência e curiosidade. Mesmo sendo seres biológicos, pequenos, frágeis e limitados a um canto insignificante do espaço, fomos capazes de detectar e calcular o movimento de estruturas colossais a bilhões de anos-luz de distância. O aprendizado aqui é que o universo nunca para de nos surpreender e que a busca incansável pelo conhecimento é a única coisa que realmente nos define como seres conscientes no meio do vazio. Não importa qual seja o destino final desse fluxo ou o que nos espera além do horizonte, o que realmente importa é que estamos aqui, agora, observando, questionando e tentando entender a nossa imensa casa, por maior, mais inclinada e mais misteriosa que ela se revele ser. Essa jornada pelas correntes invisíveis do fluxo escuro termina aqui, mas a nossa exploração do desconhecido está apenas começando.
Se você chegou até este ponto final, você provou que faz parte daquela pequena parcela de pessoas que não teme as grandes perguntas e que encontra beleza no mistério. Se você foi fascinado por esse mergulho na cosmologia e deseja continuar explorando conosco os segredos das dimensões paralelas, o nascimento das estrelas e o destino final do tempo, então inscreva-se agora no canal e faça parte da nossa comunidade de exploradores. Não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a saber quando descobrirmos uma nova peça desse quebra-cabeças. Deixe seu like para que essa mensagem de curiosidade científica alcance mais mentes ao redor do mundo e comente abaixo o que você acredita que está do outro lado do fluxo escuro. Um universo irmão? Uma falha no espaço-tempo? Ou algo que ainda não temos palavras para descrever? Obrigado por sua companhia nesta viagem épica. Mantenha seus olhos nas estrelas e sua mente sempre aberta ao impossível. Nos vemos na próxima fronteira.